Há quem defina a psicologia como uma missão de existir para ajudar, compreender e ouvir os outros. Daqui, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, saem todos os anos alunos aptos para cumprir esta missão. Vamos saber como é que a nossa universidade prepara os futuros psicólogos. Eu acho que nós na UTAD temos um curso de Psicologia organizado nas suas linhas estruturais, que é muito semelhante a outros cursos de Psicologia que existem em outras universidades, e temos algumas especificidades também, porque em todas as universidades existem algumas especificidades dos cursos que têm a ver com as áreas de investigação, que são aquelas que são as que os professores do curso seguem. No caso do curso de Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes, nós temos um currículo que no primeiro ciclo é relativamente semelhante aos outros currículos do primeiro ciclo, mas, como eu estava a tentar dizer há bocadinho, temos algumas especificidades, por exemplo, relativamente à investigação. Por exemplo, temos uma área de investigação que é relativamente forte na nossa universidade, que é a área das questões da linguagem e da cognição ligadas à dislexia. Temos uma outra área de investigação, e deixe-me só dizer, sobre esta área de investigação existem muito poucos núcleos de investigação desta área nas universidades portuguesas, muito poucas. Portanto, na UTAD existe mesmo uma unidade de dislexia, que é um centro onde nós fazemos diagnóstico e intervenção de dificuldades ligadas à dislexia e outras, como por exemplo as questões dos déficits de atenção, da discalculia, dos problemas de memória ligados à dislexia. Outras áreas de investigação que temos no nosso curso de Psicologia, por exemplo, questões ligadas à parentalidade, às relações familiares e às relações familiares ligadas depois aos desenvolvimentos dos jovens e ao futuro dos jovens. Temos uma outra área também com grande impacto na nossa universidade, que também não é muito comum existir noutras, que é a área da investigação em exercício e saúde. E, portanto, estas são algumas das especificidades que nós podemos encontrar no curso de Psicologia da UTAD, que têm vindo a contribuir com o avanço do conhecimento nestas áreas na psicologia em Portugal. Professora, o curso de Psicologia na UTAD destina-se a que pessoas? Ora bem, isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque destina-se a que pessoas? Ora bem, destina-se a pessoas que pretendam vir a ter uma profissão em que ajudam outras pessoas que têm dificuldades de lidar com vários aspectos da vida. Por exemplo, com pessoas que têm dificuldades em lidar com a aprendizagem, de pessoas que têm dificuldades em lidar com as relações interpessoais, com pessoas que têm dificuldades em lidar com as emoções e o conhecimento de si próprio. Portanto, tudo isto são várias dimensões da psicologia que são tratadas aqui no curso e que são aquelas que são normalmente as pessoas que vão para a psicologia têm em mente. Portanto, as pessoas que vão para a psicologia, que querem estudar psicologia, que querem ser psicólogos, são pessoas que têm que ter curiosidade relativamente, por exemplo, a estas situações que eu enunciei, e estou-me a lembrar de outra, por exemplo, a ter curiosidade em saber como é que se constrói o conhecimento. Essa, por exemplo, foi a minha razão de estudar psicologia e de ser psicóloga. Eu, quando escolhi estudar psicologia, fiz-lo porque eu tinha uma pergunta na minha cabeça, que era perceber como é que as pessoas constroem o conhecimento. E a psicologia dá-nos ferramentas
para nós compreendermos como é que as pessoas constroem o conhecimento e porque é que algumas pessoas têm dificuldades em construir o conhecimento, como é que se lida com isso. Professora, um aluno que venha frequentar a licenciatura de Psicologia aqui no UTAD, que plano curricular pode esperar? Portanto, tem, como eu já disse, um primeiro ciclo, que é constituído por 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano, e depois tem segundos ciclos. Temos 3 segundos ciclos a funcionar, um deles não funciona todos os anos. Mas voltando ao primeiro ciclo, por exemplo, portanto, no primeiro ciclo os alunos estudam unidades curriculares, estudam conteúdos de psicologia que são considerados básicos e fundamentais, estruturais, para entender o que é a psicologia, quais são as áreas fundamentais da psicologia, quais são os instrumentos específicos que os psicólogos utilizam para ser psicólogos, para fazer diagnóstico e para fazer intervenção e para ajudar as pessoas. Portanto, têm unidades curriculares ligadas, no primeiro ciclo, ligadas a questões como avaliação psicológica, como desenvolvimento, quer da criança, quer do adolescente, quer dos adultos, como unidades curriculares ligadas às psicopatologias e também têm unidades curriculares ligadas a metodologias de investigação, porque é necessário compreender como é que a psicologia se constrói, como é que o conhecimento da psicologia se constrói. Portanto, tem unidades curriculares ligadas, por exemplo, à questão dos processos fundamentais cognitivos e de emoção fundamentais que os seres humanos usam e utilizam. Portanto, no primeiro ciclo tem unidades curriculares que levam os alunos a ter uma informação básica e estrutural acerca das questões de como é que a psicologia funciona e quais são as áreas fundamentais da psicologia. Os segundos ciclos são áreas de aprofundamento. Portanto, no caso da UTAD, temos um segundo ciclo em Psicologia Clínica, onde se estuda predominantemente questões ligadas às psicopatologias. Temos um outro segundo ciclo, que é a Psicologia da Educação, onde se estuda questões ligadas justamente às dificuldades da construção do conhecimento e da aprendizagem. E temos um segundo ciclo de Exercício e Saúde, Psicologia do Exercício e Saúde, que nem sempre funciona em alguns anos, em outros não, ligadas justamente às áreas da psicologia relacionadas com, como o próprio nome indica, o bem-estar do ponto de vista, atingido do ponto de vista do exercício físico e da saúde física e mental. Professor, quais são as principais saídas profissionais dos alunos de Psicologia? Os psicólogos encontram emprego numa série de instituições e organizações muito diversificadas. Na área da saúde, quer em equipas hospitalares, quer nos centros de saúde, nas áreas da educação, quer trabalhando em escolas, quer em colégios privados, quer em autarquias, mas ligados à educação. Encontram emprego justamente nas áreas, por exemplo, da psicologia das organizações, portanto, nas empresas, nas autarquias, ligados justamente à questão da psicologia das organizações. Encontram emprego em contextos jurídicos, portanto, de consultoria forense. Mariana Marques, eu estou no primeiro ano de mestrado em Psicologia da Educação. Mariana, o que é que tu tens a dizer sobre a qualidade de ensino do curso de Psicologia aqui na UTAD? Relativamente à qualidade de ensino, acho que nós estamos bastante preparados a nível de teoria. Sim, na licenciatura, claro que nós quando entramos
consideramos que há muitas coisas supérfluas, mas que são essenciais depois, mais tarde, quando nos apercebemos do que é realmente o nosso curso. Porque há disciplinas, como é o caso de Psicologia Cultural, nós vimos para aqui e pensamos que vamos intervir, que é aquela clínica, e então achamos que há muitas disciplinas que podiam ser desconsideradas. Mas depois, mais tarde, nós vimos a perceber que realmente eram bases necessárias para o nosso curso. Quanto ao ensino propriamente dito, bom, claro que nós achávamos que necessitávamos mais práticas, porque é muita teoria, principalmente na licenciatura. Achas que quando saís daqui vais sair daqui preparada para enfrentar o mundo do trabalho? Sendo esta a profissão que é, não é? Psicologia, nós vamos intervir com muitas vidas, muitas pessoas. Não tendo essa prática, sentimos-nos bastante incapazes de passar mesmo para o mundo do trabalho. Se calhar, depois com o nosso estágio vamos lidar, mas mesmo porque nós no estágio já consideramos o nosso trabalho, é o que vamos encontrar depois na nossa vida futura. E mesmo para a passagem para o estágio sentimos incapazes de lidar com isso, porque nunca tivemos uma experiência antes, nem sequer observação, nada. E então é um bocado complicado para nós imaginarmos, a opinião geral do nosso curso, imaginarmos a trabalhar mesmo no que é a intervenção e tudo isso. Sabemos a teoria, sim, toda, só que o que é que serve aprender a teoria se depois não estamos a praticá-la, não é? Aprendemos-la, mas depois demoramos anos e anos a passá-la para a prática, e então é muito complicado para nós imaginar isso. Como aluna do primeiro ano de mestrado, achas que na licenciatura foste envolvida em projetos suficientes? É assim, projetos, nós podemos falar no terceiro ano, no último da licenciatura, sim, em termos de investigação, elaboramos já bastante investigação, mas projetos em si, ao longo da licenciatura, não. Sentimos-nos muito postos à parte nesse aspecto aqui não está, porque só os nossos professores do nosso curso é que fazem por isso, que é congressos e tudo mais. A UTAD pouco faz pelo nosso curso nesse aspecto, é a realidade. Relativamente aos professores, sim, sempre nos incutiram, congressos, mas mesmo, só mesmo na área da investigação, que é o que o nosso curso tem favorecido mais. Outros projetos, não. Uma licenciatura com a duração de 6 semestres, para a qual é necessária a prova de ingresso de Biologia e Geologia, ou Matemática aplicada às Ciências Sociais, ou ainda Português. Para os alunos serem considerados psicólogos, terão de concluir o segundo ciclo de estudos, que pode também ser tirado nesta muito nobre universidade.